Jeremias 2. Na semana passada eu comecei a falar em preparação, né? Preparação, a gente viu aquele texto de Êxodo 19, quando Deus manda o povo se preparar. Prepara o povo hoje e amanhã, que ao terceiro dia eu virei. Ao terceiro dia eu vou descer. E o povo precisa estar preparado. Então veja bem, nós não entramos de qualquer jeito na presença de Deus. Não entramos de qualquer jeito na presença de Deus. Existe uma preparação. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Até para que nós possamos ouvir direito e receber o que Ele quer nos dar. Nós precisamos dessa preparação dia após dia. E a palavra nos prepara para isso. E aqui no texto de Jeremias 2, o livro de Jeremias é um livro em que ele fala ao povo advertências, alertando para o cativeiro que viria por causa das suas rebeliões. Então Deus tem algumas queixas. E o livro de Jeremias, ele se torna bem atual para nós, porque essas queixas de Deus, essa advertência de como o povo estava atuando, nós precisamos trazer nesse tempo. É bom que tragamos nesse tempo nosso aqui, porque Jesus está voltando. Porque nós precisamos nos levantar nessa posição de igreja pura, sem mácula, sem defeito, gloriosa, sem ruga, porque essa é a igreja que vai encontrar-se com Jesus. E vivemos num tempo muito complicado, aonde há uma miscigenação das coisas sagradas e uma banalização das coisas sagradas, onde as músicas do mundo estão sendo trazidas, as melodias estão sendo trazidas e sendo colocadas uma outra letra. Mas a inspiração daquilo ali não foi do Espírito, não foi do trono. Então, não adianta vestir algo profano de santidade. Só quem nos santifica é o Senhor. Amém? Amém? Só quem nos santifica é o Senhor. Então, não dá para santificar as coisas do mundo. Elas não são santas. Só o que sai da rocha. Aleluia. E nós temos o Espírito de Deus. É Ele que precisa nos inspirar para criar, fazer as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? E isso se discerne pelo Espírito. Então veja bem, nós igreja, nós precisamos aprender a discernir. Esse discernimento é fino, é Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Cada um daqui, em nome de Jesus, com a graça do Senhor, tem o Espírito Santo. Amém. Então, mesmo que Satanás venha revestido de luz, porque é assim que ele vem muitas vezes, mas se você e eu, se a igreja, ela anda numa sintonia fina com o Espírito Santo, você vai saber, porque aquilo não vai bater. É o Espírito que testifica com o nosso Espírito as coisas que vêm do trono, as coisas que são de Deus, as coisas que são puras, santas, perfeitas. E tudo que vem de Deus vem com perfeição. Vem com o Espírito Santo. E o que nós temos visto hoje é a igreja, muitas vezes, muitos grupos, colocar as coisas profanas e com uma capa de santidade. Mudar uma música e colocar uma letra. Não purifica aquela música. Mas não purifica. E assim são as melodias das músicas. Não adianta botar uma letra numa melodia do mundo como está acontecendo agora. Não adianta você querer santificar o que é profano. Então nós temos o Espírito Santo. E nós, quando o Espírito, se nós dependermos cada vez mais do Espírito, nós vamos perceber
Essa sintonia é fina. Eu agradeço a Deus, porque eu tenho tido isso. Nesse momento aqui, que estamos buscando entrar no Santo dos Santos, nós estamos levando ofertas. Amém? Antes do Santo dos Santos tem ali o altar da oferta. Então a nossa oferta ela precisa ser pura. Então nós não podemos levar ofertas travestidas, profanas, travestidas de santidade. Isso nós temos que cuidar. Que oferta nós temos dado ao Senhor? Qual oferta nós temos trazido ao Senhor? A oferta das nossas orações, dos nossos cânticos, dos nossos louvores. Mas que oferta temos trazido? Então nós precisamos dessa sintonia fina do Espírito Santo para saber. Sem ela nós não vamos saber. Sem o Espírito nós não vamos discernir. Isso é discernimento de Espírito, que é um dom. A palavra diz lá em 1 Coríntios 12, falando dos dons, tem o discernimento de Espíritos. Não tem? Agora, o discernimento do Espírito precisa vir do Espírito Santo. Não é um discernimento na mente. As coisas se discernem espiritualmente, no nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu. É o nosso espírito. É nele que o Espírito Santo habita. É aqui no Espírito que ele fala. E depois é decodificado na nossa mente. Mas é no Espírito, são as impressões do Espírito que precisam ser ativadas, trabalhadas, para que nós possamos saber exatamente qual é o caminho traçado no meio dessa confusão, né? Só tem um caminho, é o caminho, é Jesus. Tem muitos caminhos no mundo, mas só tem um caminho por onde nós vamos passar. Você entendeu isso? Tem um monte de portas, só tem uma porta por onde entrar. E nós precisamos saber qual é a porta, a cada momento, a cada escolha. E quem vai nos guiar? Quem vai nos dirigir a toda a verdade? O Espírito Santo. Então esse discernimento é fino. Ele é leve. Ele é muito suave. Muito suave. Não é aqui, é aqui. No Espírito. Então precisa ser trabalhado. Amém? Amém? Aqui, em Jeremias, ele estava falando, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que a devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Esse aqui é, quando nós nos convertemos, nós andamos após o Senhor assim, dizendo a Ele: eu quero isso, vou andar por esse caminho de santidade. Você recusa tudo, você proclama tudo. Era assim em Israel. E então, no versículo 4 vem: ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E é aqui que eu quero citar algumas coisas, bem rapidinho, para que nós levemos para a nossa meditação antes desta festa, desta semana. Por quê? Porque a cidade vai ser coberta por trevas, né? E vai ter muitos estímulos entrando. Então veja bem, um dia nós andamos atrás do Senhor numa terra deserta. Essa terra deserta é a nossa vida no mundo. Nós fomos encontrados assim por Ele. A
Aí ele olhou para nós e Cristo pagou esse preço. E nós éramos a santidade. Deus se levanta nessa hora e derrama sobre nós a graça, o perdão. Amém? Amém. Ele derramou sobre nós graça, derramou perdão, derramou o seu amor e liberou um poder, o amor da paternidade sobre nós. Ele é o nosso Pai. Amém? Deus é seu Pai? Amém. Podemos chamar Deus de Pai. Ele é nosso Pai. Ele não é Pai do mundo, Ele é Pai dos seus filhos. E só se torna filhos aqueles que recebem Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Então há um novo nascimento, nós somos reconciliados com Ele. E Ele fez isso conosco. Então, esse amor de Deus é que nos cura. Ele quebra fortalezas terríveis dentro de nós. Fortalezas da rejeição, fortalezas do abandono, fortalezas do medo, fortalezas do abuso, fortalezas dos maus tratos. É só o amor de Deus que faz isso. Glória a Deus. Amém. Ele faz. Mas Ele fez em Cristo, mas nós temos que receber esse amor em nós, para que de fato isso aconteça conosco, seja uma realidade. Então, primícias da sua novidade. Glória a Deus. Mas o Senhor tem para com Israel algumas questões. E essas questões, no versículo 5, assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Pode acontecer conosco? Pode. Tornar-nos vaidosos, levianos, há um afastamento. Por quê? Porque quando se começa a se alimentar dos seus próprios desejos, buscando a sua própria direção. A palavra diz em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor. Nossa vida é dele, nossos caminhos são dele. Ainda que te traga um pouco de angústia. Agora, por exemplo, eu fazer uma cirurgia dia 5 e de repente foi suspensa e ninguém me falou nada. Então fica aí em stand-by, o negócio não acontece e tem muita dor no joelho, mas não acontece. Então isso traz um pouco de angústia. Eu não posso receber alguns convites, não pude aceitar, porque pode ser amanhã, pode me chamar logo, né? Mas ainda que te traga um pouco de angústia, nossa leve e momentânea tribulação, né? Não há de se comparar com o eterno peso de glória. Vem angústia, porque você está preparada para aquilo. Mas esse caminho nosso está nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é melhor. Então é um exercício de Shabat, é um exercício de descansar, um exercício de descanso, né? Então, em Cristo, nós temos que estar ligados com Ele e depositando toda a nossa fé nele. Não há motivo para nos afastarmos, em momento nenhum, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que os leões, que as feras estejam à nossa volta. Então ele reclamou de Israel, porque Israel foi após os seus próprios desejos. Ele foi e se tornou leviano, né? E a reclamação de Deus no versículo 6: e não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? E desconheceram aquele que realmente os libertou do Egito, que os guiou do deserto, que os fez povo e que os levou à terra prometida. Naquele momento, os desejos do seu coração se tornaram tão grandes, tão fortes, desejaram tantas coisas, se tornaram levianos. E o que o Senhor diz? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Desconheceram Deus nos seus caminhos, né? Quando isso acontece, nós paramos de buscá-lo com aquele mesmo ardor. Começamos a agir devagar e vai aumentando na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. E paramos de trabalhar essa sintonia fina com o Espírito Santo. E aí alarga-se a nossa porta e deixa entrar as coisas que todo mundo está deixando entrar.
Todo mundo faz, então... E eu não estou falando de coisas do mundo não, tá? Não estou falando não. Isso aqui, por exemplo, o exemplo da música, né? É uma música travestida de beleza, de letra. O inimigo vem no nível que você está. Ele não vem te oferecendo droga. Aí, você quer ir? Dá um pauzinho aí. Ele vai fazer isso com você? Não, porque você vai falar que é isso. Mas ele vai vir no nível que você está. Ele vem no nível que nós estamos. Ele vem para profanar o santuário. Profanar o teu culto a Deus. Porque quando isso acontece, começa um afastamento. E paramos de buscar como nós buscávamos antes. Entende como é que ele vem? Ele vem assim, e foi isso aqui. Por que vocês se afastaram de mim? Vocês não perguntaram onde está o Senhor? Cadê aquele ardor? Cadê aquele amor? Cadê aquela busca intensa? Cadê? Olha só como vai esfriando. E é isso que ele está falando conosco. Esquece-se do princípio da necessidade, como o Senhor nos encontrou. A gente esquece do nosso princípio? Esquece do princípio de onde você estava. E agora, muitos se colocam como juiz daquele que não está. Não demonstram amor, mas julgam, se acham melhores. Facilmente nos tornamos como aquele publicano. Deus, eu sou... Muito obrigado, porque eu jejuo 3 vezes, porque eu não sou como esse publicano. E começa a subir um orgulho. Essas coisas, amados, são sutis, muito sutis. A palavra diz em Provérbios 3, reconhece-me em teu caminho. A segunda coisa, está no versículo 7, e eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Israel levantou ídolos de outros povos ali, e começou a misturar deuses. Mas hoje se levanta ídolos no coração. É verdade. E se começa a colocar esses ídolos entre você e Deus, né? É a contaminação. O fruto de Deus para nós é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Esse é o fruto que nós temos que dar. O fruto do Espírito. Mas a reclamação de Deus, a contaminação com misturas, traz fogo estranho para o altar do seu coração. É isso que estávamos falando no princípio. As misturas. Eu estava falando de uma música, mas tem muitas outras formas de misturar. De trazer misturas. De trazer esse fogo estranho para o coração. Fazendo o quê? Andando após o que é de nenhum proveito. Versículo 8. Os sacerdotes não disseram. Olha só o que ele fala. Os sacerdotes não disseram. Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. O que não é de nenhum proveito, tudo que não nasce em Cristo não é de nenhum proveito. Fazer qualquer coisa para manter o povo aqui, vocês nunca vão ver essa igreja fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém? Cada um aqui é responsável pela sua caminhada com Cristo. Glória a Deus. É responsável Amém. por toda a palavra que é liberada desse público. Amém. Cada um é responsável por toda a administração que recebe. Aleluia. Amém? Não temos que fazer da igreja um clube. Amém. Glória a Deus. Não temos. A igreja não é um clube. Graças é uma a Deus. comunidade dos santos. Que Graças adoram o a Senhor e se levantam preparados para fazer o alastramento do reino de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se não for para isso, então não presta.
É verdade. Qualquer clube faz melhor do que nós. Isso aí. Vai oferecer melhores coisas. Entenderam? Então, ir após ao que não é de nenhum proveito. Então, eu quero dizer para você, cresça. Cada um precisa crescer. Você não depende da aprovação do seu irmão, do seu pastor, de ninguém. Você depende da aprovação de Deus na sua vida. Aleluia. E nós já temos a aprovação de Deus na nossa vida, que é em Cristo Jesus. Amém? Seja um agente aqui dentro. E não fique com a mão lá, por favor, faça por mim. Ninguém fez, não, vamos embora. Você é um filho levantado para ser servo, para exercer o poder e a autoridade de Deus. Aleluia! Todos nós temos que crescer e ser crentes maduros, filhos uios, filhos que manifestam a glória de Deus, amém, a imagem de Cristo. Esse é o nosso alvo. E nós precisamos caminhar aqui. Não vamos atrás do que não é nenhum proveito. É de nenhum proveito. O Senhor falou isso, olha. Falou dos sacerdotes, dos pastores, dos profetas. O que nós estamos olhando aí? Muitos atos, muitos eventos para agradar o povo. Para manter o povo numa estrutura. Errado. Igreja de Cristo não é isso. E reino de Deus também não. E o Senhor reclamou aqui. Estão indo atrás do que não é do que é de nenhum proveito. Aí vem terceiro. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Misericórdia. Trocar a glória de Deus pelo que é de nenhum proveito. Beber em águas rotas. Beber águas rotas, cisternas rotas, vai fazer você perder a essência. Tem uma música muito bonita. Estou voltando à essência da adoração. A essência é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Aí no versículo 17, Deus pergunta: porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? É Ele que te guia pelo caminho? Você deixa o Senhor para cavar cisternas rotas. Então ele diz: eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. E aí vem a advertência, no versículo 23. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalaíns. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária, vigia. Vê o teu caminho no vale. Esse é um chamado para uma autorreflexão. Olha o teu caminho. Muitas vezes nós estamos esfriados porque o nosso caminho está errado. Estamos bebendo nessas cisternas rotas. Cavamos isso para nós. Então, a advertência, o chamado de Deus é: olha, veja o teu caminho. Analisa, reflete. Vê de onde você veio. Vê a tua trajetória. Olha os marcos que foram colocados na sua vida. Volta a eles. Volta ao altar que você levantou ao Senhor. Veja a sinceridade do seu coração. Veja se os desejos não estão tomando o lugar da vontade perfeita de Deus na sua vida. Amém? Nós precisamos disso. Vê o teu caminho. Ele nos chama ao arrependimento. No versículo 25. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Evita que o teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede, porque senão você vai prevaricar por nada. Vai prevaricar por um poucotito de amor. Alguém vai vir para te dar.
O engano. Olha o engano. No texto, Israel não fez isso e foi invadida. Mais tarde, ela foi para o cativeiro. No texto, ela não fez e foi para o cativeiro. Mas nós vamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aqui diante de um tempo que é chamado para endireitar-nos. Aleluia. Amém? Olha o teu caminho, se endireita. É o chamado de Deus para nos alinharmos ao propósito de Deus, para nos envolvermos com o maior mover de sinais e maravilhas, para com a restauração do poder pleno na nossa vida. Mas isso só vai se manifestar se nós estivermos no lugar certo, na hora certa. Amém. Então, amados, essa é uma semana de reflexão. Nós precisamos, à medida que o mundo mergulha nas trevas, nós precisamos da glória do Senhor surgindo sobre nós. Amém? Então precisamos, de fato, ao olhar isso, virar as costas e ir para o lugar da oração, da santidade, da ação pelo Espírito. Nós temos que ir para o lugar contrário. E mais estarmos alertas para não sermos enganados. Enganados pelo quê? Pelo diabo? Não. Enganados pelos desejos do nosso próprio coração. Porque o diabo usa as brechas que estão dentro de nós. Somos nós que somos engodados pelos nossos próprios desejos. E é isso que o Senhor está chamando essa semana. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja, a glória do Senhor virá surgir. Aguça o fervor, o amor, a busca pela palavra, pela oração, pela adoração. Aguça. Diga, eu quero, eu desejo. Desejo mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amados, levem esse texto essa semana. Levem para a sua reflexão. Pondera o teu caminho. Deixa o Espírito sondar as suas motivações mais profundas, mais ocultas. Chora diante dele. Deixa as suas lágrimas correrem. Peça ao Senhor que o toque, que abra os seus olhos, para que cada um aqui, cada um de nós esteja no lugar correto, no tempo certo. Muitas coisas estão acontecendo, mas nós só vamos ver se os nossos olhos estiverem abertos, iluminados, os olhos do nosso coração. Então temos que orar ao Senhor, ilumina os olhos do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém?